Olá, nós estamos iniciando agora o programa Em Discussão, aqui pela TV Assembleia. E o assunto de hoje é muito importante nesse período da pandemia, que é a questão do endividamento. Como está essa situação? Os paraibanos estão devendo mais? Qual é a situação? E é claro que esse raio-x nós vamos ter com pessoas que lidam com essa área, como o PROCON e a OAB. E aqui nós temos conosco a doutora Kessia, que é superintendente do PROCON estadual, e também o doutor Leandro Carvalho, que representa a Comissão do Consumidor na OAB Secção Paraíba. Aos dois sejam bem-vindos aqui ao programa Em Discussão. Doutora Kessia, qual é, nesse momento, o raio-x que a senhora traz, né, do que está acontecendo durante essa pandemia com relação ao endividamento? Prazer grande estar aqui discutindo um tema tão importante, né? Estamos vivendo uma pandemia, um momento extremamente atípico. Quando a gente pensa que está saindo, ela volta assim com a força grande. E diante de todo esse contexto, a gente vê muitos consumidores endividados, muitos que já tinham problemas anteriores à pandemia. E com a chegada da pandemia, muitos tornaram-se super endividados, ou porque perderam o emprego, ou porque tiveram a perda de alguém da família, alguém faleceu, ou uma separação. Então, N fatores que levaram esses consumidores a um superendividamento. Nesse sentido, o PROCON, desde antes, a gente já fazia aqueles mutirões de renegociação de dívida, exatamente para aqueles consumidores que reconheciam que deviam, mas que queriam pagar suas dívidas, né? E aí não encontrava aquele momento propício e ideal para fazer suas negociações. Chegou a pandemia, a necessidade do isolamento. Então, o PROCON ele também virtualizou-se, né? Seja através dos atendimentos ou também através dos mutirões. Fizemos mutirões online para que o consumidor, do conforto de sua residência, também pudesse pagar suas dívidas, aquele que está sendo tão atingido, né, com essa pandemia. Muitas pessoas, inclusive, que tinham um controle financeiro, que tinham uma educação financeira e também estão no mesmo barco. Então, o PROCON, preocupado com tudo isso, agora, 15 de março, Dia Internacional do Consumidor, todos os PROCONs do Brasil resolveram, através da plataforma consumidor.gov.br, resolveram fazer um mutirão virtual, que foi até agora, dia 31 de março. E já outras empresas já nos procuram, doutora, vamos fazer outros. Então, é sinal que os dois lados, tanto os consumidores que estão impactados, como as empresas, elas querem negociar, né? Elas querem que esse consumidor ele volte a ter dignidade, que esse consumidor ele possa ser reinserido no mercado de consumo. E esse é o papel do PROCON, de harmonizar as relações de consumo. O PROCON ele visa, através de ações como essa dos mutirões, fazer com que o consumidor ele tenha, com a presença do PROCON, a possibilidade de negociar seus débitos em condições diferenciadas. Doutor Leandro, qual é a percepção de vocês, quanto representante da OAB, com relação à questão do consumidor, nesse ponto de vista do endividamento? Olá, Eri Alves, gostaria de saudá-lo, bem como também a nossa superintendente do PROCON, a guerreira doutora Kessia Liliana, já parabenizando pelo excelente trabalho. É uma satisfação para mim estar participando desse programa, do programa em discussão, e também um forte abraço ao telespectador da TV Assembleia. Bem, realmente o problema do endividamento, o problema do superendividamento é uma problemática que ela não vem de hoje. Já estamos tendo isso há muito tempo. Diversas pesquisas já apontam essa problemática do endividamento e do superendividamento, ou seja, aquelas pessoas que têm as dívidas comuns do dia a dia, água, luz, telefone, cartão de crédito, mas tem aquelas pessoas que estão superendividadas. Além dessas dívidas, tem as dívidas com cartão, tem cheque especial, enfim, tem diversas outras dívidas. E o que é que vem acontecendo? Nós estamos observando, como instituição, a OAB também tem as suas comissões estaduais e também suas comissões nacionais, a qual eu integro, e nós observamos diversos problemas, não só a nível do Paraíba ou região Nordeste, mas em todo o Brasil estamos passando por essa situação de endividamento ou superendividamento. E o que aconteceu? Com a pandemia em março de 2020 até agora, estamos com 1 ano e 1 mês de pandemia. Nós tivemos um crescimento realmente vertiginoso no endividamento da população. Por quê? As pessoas estão, de fato, algumas
passaram um período muito forte em casa, um período muito grande em casa, e quanto mais você fica em casa, por óbvio, mais você consome. E aí não é só na linha do alimento, mas também eletrodoméstico, área de telecomunicações, enfim. Então, se aumentou o número de compras pela internet, se aumentou o número de compras com cartão de crédito, e isso, querendo ou não, termina aumentando também o saldo de débito das pessoas, porque como já alertamos antes, as pessoas precisam, claro, se alimentar, precisam dos seus itens básicos. E muitas vezes as pessoas desempregadas terminam tendo que usar de forma demasiada cartão de crédito e outros meios, usando do parcelamento, que não é um problema, não é um crime se parcelar uma compra. A gente tem que ter orçamento para isso. Então, toda essa problemática vem sendo enfrentada antes e tem sendo enfrentada agora também. A doutora Kessia pode atestar isso, até no PROCON que ela realiza os mutirões para negociações de débito com empresas aqui no Estado. Então, as pessoas devem do básico àquele realmente mais supérfluo. Então, o que a gente observa é um crescimento realmente do endividamento e do superendividamento, da população por conta da pandemia e também a cultura de consumo, né, que vem fazendo com que as pessoas consumam cada dia mais, mas a pandemia com certeza agravou muito. Compra pela internet aumentou e, consequentemente, o uso do cartão de crédito, que é a figura aí do momento que muito se utiliza. Doutora Kessia, é possível ao PROCON ter traçado, diante de uma pesquisa, de um balanço, né, qual é o perfil do devedor paraibano, daquilo que você registra no PROCON estadual? Pelos mutirões, nós percebemos que o idoso é aquele que geralmente é aquele que tem uma aposentadoria, ele é aquele que mais demanda no órgão, né, em relação à tratativa de negociações, né? E aí o professor Leandro Carvalho, ele fala perfeitamente que o cartão de crédito vem sendo um vilão, realmente. O cartão de crédito, que era para ser utilizado como uma exceção, um momento que o consumidor tivesse com problema de saúde, um momento que se tivesse uma viagem, coisas desse tipo, ele voltou-se para fazer parte do orçamento doméstico. Né? Então, as empresas sabedoras disso, né? Aqueles consumidores que são mais vulneráveis, que são desse perfil que você me solicita, o idoso e o jovem, né? Então, aqueles entre 25 e 40 anos. E aqueles acima de 70 anos são aqueles que mais, de 60 anos, que mais têm o perfil de endividamento, né? E aí, cada empresa, ela se volta, por incrível que pareça, como eu ia falando, sempre quem mais demandava no órgão consumerista eram as mulheres. Com a pandemia, a gente observou um número crescente de homens que estão buscando negociar débitos, o número crescente de homens que estão reclamando junto aos órgãos consumeristas. Então, a gente vê uma mudança do perfil daquele que geralmente nos buscava, né? A gente percebe também que, com a mudança da virtualização dos órgãos de defesa do consumidor, o número de consumidores que nos buscam aumentou muito. Só para vocês terem ideia, nós tivemos mais de 500 mil trocas de mensagens por WhatsApp. Isso é um número muito significativo. No ano de pandemia, no ano que a gente teve as portas fechadas praticamente, onde só, eu acho que 80% do PROCON trabalhou de forma virtual. Somente a fiscalização continua nas ruas, o setor de pesquisas. Então, isso é um dado muito significativo. O consumidor, ele aprendeu a reclamar. E aí, as dificuldades que a gente tem também dentro desse perfil. Muitos desses consumidores têm dificuldade de registrar a reclamação via um aplicativo, né? Então, é necessário que a gente entenda um número grande, e aí a imprensa ela pode acessar esses dados que eu estou dando através do SINDEC Nacional, ou mesmo através da plataforma consumidor.gov.br, que a Paraíba ela se destaca, só para você ter ideia, salvo engano, de Nordeste, nós somos o segundo estado de maior número de demanda de consumidores. Então, dentro da plataforma SINDEC Nacional, você vai ver, inclusive, o desempenho dos PROCONs. É importante destacar que esses consumidores,
que foram impactados, esses consumidores que estão nos procurando, cada vez mais eles estão impactados com esse momento que nós estamos vivendo, como bem disse o professor Leandro. O consumidor ele tem que entender que só existem duas formas de evitar o endividamento. E isso vem na educação financeira, que é ou você aumenta os rendimentos, que muitos buscam fazer isso com o quê? Buscam fazer isso fazendo um bico no final de semana, mas com a pandemia a gente teve exatamente o oposto. As pessoas não podendo sair para trabalhar por conta de não haver aglomerações. Enquanto muitos fecharam suas portas, outros despontaram. Eu vi no São João aqueles microempresários de pamonha dizendo que nunca venderam tanto. Por quê? Porque encontraram um nicho do negócio, porque verificaram que o consumidor hoje ele mudou o perfil, ele não está indo tanto ao restaurante, mas ele está consumindo na sua residência. Então, foi necessário que as empresas também entendessem esse momento e elas se adaptassem. Aquelas que ficaram na mesmice, com certeza, elas não prosperaram muito. Mas a gente teve um número significativo, em torno de 40% de compras. A gente também traçou o perfil do consumidor que utiliza-se das compras de forma virtual, via Instagram, via Facebook, que existem muitas ofertas, via aplicativos, né? Então, a gente percebeu que o consumidor, ele confia, mas a gente viu várias fraudes, nós verificamos também que vários consumidores, eles tiveram as suas compras, de uma certa forma, ele se sentiu tolhido, porque muitas vezes a empresa não teve condições de honrar aquele compromisso com o consumidor e foi necessária a intervenção do órgão de defesa do consumidor. Muitos também voltaram-se para dentro de casa, voltaram-se para suas casas para modificar o ambiente, fazendo um ambiente propício para o home office, fazendo reformas. Então, a gente sentiu significativamente um aumento das demandas nessa esfera, compras de material de construção, e a gente viu que subiu assustadoramente. É aquela história, a lei da procura e da oferta, aliado ao aumento, hoje eu estava observando, 30% de impacto de superendividamento, do endividamento do consumidor, é decorrente do aumento das compras do dia a dia, né? Que essas compras, os especialistas, aí, o Conselho de Economia, ele retrata que pode ter sido diante, inclusive, do auxílio emergencial. Por quê? Porque muitas pessoas também não tinham direito e se inscreveram e tiveram aquele auxílio. A gente viu isso com um aumento exacerbado do arroz, do óleo, vários outros itens. Então, é uma matéria extremamente complexa, é uma matéria que todos os dias a gente se debruça para entendermos o significado de cada momento que o consumidor está vivendo, né? No entanto, como bem diz a professora Cláudia Lima Marques, nós iniciamos o período de pandemia com 60 milhões de endividados. Destes, 30 milhões eram de superendividados. E, em agosto, a gente já tinha 42 milhões de superendividados no país. É um dado real, é um dado preocupante e que nós temos que nos debruçar sobre isso, né? Todos os PROCONs se mobilizaram, a OAB, pela aprovação do PL 3515, né, de 2015, que é uma alteração do Código de Defesa do Consumidor, que ele vai tratar do superendividamento do consumidor. Então, é necessário que façamos, junto aos nossos representantes o Senado aprovou, da Câmara dos Deputados, né? E a gente sempre pediu, através de ofício, mandamos o WhatsApp para que eles Doutora entendam. Kessia, eu queria, no segundo bloco, a gente falar sobre essa PL. A gente vai a um intervalo daqui a pouquinho, por conta do nosso tempo aqui, e aí, daqui a pouco a gente retorna e a gente vai falar sobre essa PL e outros assuntos bem interessantes dentro do consumidor. Nós vamos, então, ao intervalo e voltamos em instante com o programa Em Discussão.